Jesus Cristo, quando esteve entre nós, ele tinha algumas limitações por causa do próprio corpo. O corpo dele não permitia que ele estivesse em todos os lugares ao mesmo tempo. Não permitia que ele deixasse de se cobrir. Ele tinha frio, ele tinha fome, ele tinha as mesmas limitações que nós. Ele tinha problemas de distância, ele poderia levar muito tempo para chegar num lugar muito longe, assim como nós temos também, hoje bem menos, por causa dos meios de transporte. E ele era limitado também. Ele sentia também medo, ele sentia também o compadecer dele do coração, ele chorava também. E ele foi preparando seus discípulos para que ele ascendesse ao Pai. E aí ele foi preparando os discípulos, dizendo que ele teria que partir, porque ele ia ser rejeitado pela classe sacerdotal, pela religião, e aí ele ia ser humilhado, ele ia ser zombado, cuspido, e ele iria embora depois de tudo isso, mas que ele enviaria o Espírito Santo. Ele disse, eu vou, mas o Espírito Santo vem, mas ele não pode vir enquanto eu estou aqui. E aí aconteceu que ele ascendeu ao Pai, ele foi e ele enviou a promessa. Então, algumas vezes você vai ouvir falar do Espírito Santo de diversas formas. Uma que é a promessa. Jesus enviaria a promessa, que seria o Espírito Santo. Outros chamam de Espírito de Cristo, porque ele não fala dele, o Espírito Santo, ele não fala dele mesmo, ele fala tudo que o Cristo disse. Então você nunca vai ouvir o Espírito Santo falando dele mesmo e deixando alguma coisa que o Cristo disse de lado, porque Cristo veio, ele fez milagres, maravilhas para que as pessoas acreditassem que tinha o dedo de Deus ali naqueles movimentos, né? Você vai ouvir falar também que é o Espírito Consolador. O Espírito Consolador é como se fosse um advogado que vai junto com o condenado. Ele vai andando junto e ele vai preparando a pessoa para passar o que ela tem que passar. É como se fosse alguém constituído para te defender ou para estar junto com você na hora difícil, aquela hora que as pessoas falam assim, esse é o dia mau, é o dia que eu não gosto, é o dia que está acontecendo algo muito difícil para mim, eu não vou suportar. Aí vem o Consolador, que é o Espírito de Cristo, que é a promessa, que é o Espírito Santo, e vai ajudar a pessoa a transpor aquele momento difícil. E ele é o advogado. É o advogado porque quando vierem com acusações sobre você e com mentiras e com sagacidade humana vier para cima de você, para te acusar, para querer tirar a sua paz, ele é o seu advogado e ele vai trazer para você todas as cláusulas e defesa que você necessita, não como malandragem, porque o malandro é assim, né? Ele está sempre supondo, ele supõe sempre. Não, ele vai vir e trazendo a verdade, vai
trazer para você, para quem é que você está trabalhando nessa terra. E aí, depois de tudo isso que eu falei, Cristo vai dizer assim também, é, que o Espírito Santo, ele vai fazer com que você se lembre de todas as coisas que o Cristo disse. E ele vai dizer também para que você não fique se antecipando ao que vai dizer diante das autoridades quando eles te questionarem, porque não fica quebrando a cabeça, não fica esquentando a cabeça, porque naquela hora o Espírito Santo, ele vai trazer para você tudo o que você tem que falar em sua defesa. A diferença entre o homem comum e o homem espiritual é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem para a pessoa que manifestou, aquela pessoa que manifestou aceitar a Cristo é, dentro de si. Aí ele vem o Pai, o Filho e o Espírito Santo e começa a habitar na pessoa. E ele, habitando na pessoa, o espírito ruim que existe em você, ele é obrigado a bater em retirada. E você vai ser habitado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, e ele habitando em você, a sua casa, que é o seu corpo, ele vai ficar limpo e adornado. E se você rejeitar o Espírito Santo e ele sair de você, aquele espírito que saiu, aquele espírito imundo que saiu, ele vai andando pelo mundo e não encontrando aonde ficar, ele fala, eu vou voltar para aquela casa lá que eu estava, ver se tá liberado de novo para mim, porque já aconteceu isso antes. Aí ele voltando e não encontrando mais o Espírito Santo, aí ele vem, volta para aquela casa e traz mais 7 espíritos. E o segundo estágio da vida desse homem vai ser pior que o primeiro.